sobre o nosso papo de hoje. Bem-vindo. Já Obrigado. parabéns pelo trabalho, já tinha ouvido falar de vocês bastante, mas ainda não tinha tido essa oportunidade de te conhecer. Obrigado, é um prazer estar aqui. Morris. Bom, Morris, como eu falei anteriormente, quem está entrando agora é CEO e fundador da Maturi, que é a primeira plataforma digital do Brasil de trabalho, desenvolvimento pessoal e capacitação profissional voltada exclusivamente para pessoas de mais de 50 anos. Morris, gostaria que você começasse a nossa live contando um pouco sobre sua história, sobre sua inspiração para criar a Maturi. Tá bom. Bom, hoje eu tenho 37 anos, quando eu criei a Matura eu tinha 32, e as pessoas sempre perguntam, né, por que que eu resolvi trabalhar com envelhecimento e longevidade ainda com 30 e poucos anos. E na verdade, eu fui muito inspirado pela história da minha avó, Dona Keila, mãe do meu pai, que trabalhou até os 82 anos, uma pessoa super ativa, sempre muito trabalhadora. E um dia, indo para o trabalho com 82 anos, que ela estava super bem, ela caiu na calçada, se machucou. E a queda em si não foi nada muito grave, né? Mas em função disso, ela resolveu parar de trabalhar assim, meio que de uma hora para outra, sem muito planejamento. E a partir do momento que ela passou a ficar em casa, sem fazer nada, a saúde dela foi ladeira abaixo. Aí ela desenvolveu Alzheimer e tudo, e ela faleceu em 2013. Eu sou engenheiro de software, tinha uma empresa de tecnologia com meu pai, que não tinha nada a ver com isso, e a gente vendeu essa empresa em 2012. Em 2013 eu já estava pensando no que eu ia fazer quando eu saísse de lá. E os pontos começaram a se ligar, porque em 2011 eu tinha feito trabalho voluntário numa casa de repouso, eu já estava começando a estudar empreendedorismo social, me interessando pelo assunto, e aí essa história da minha avó trouxe bastante, né, isso para mim, e eu fui realmente estudar envelhecimento e longevidade, entender que o Brasil é um país que está envelhecendo super rápido e que existiam poucas iniciativas voltadas para esse assunto, né? E foi assim que eu comecei a ter mais contato com esse público. Em 2015, quando eu saí definitivamente dessa empresa que a gente tinha vendido, foi quando estourou a crise. Muitas pessoas estavam sendo demitidas e eu percebi que os mais velhos eram os primeiros a serem mandados embora e eram os que mais tinham dificuldade de se recolocar, porque além da questão de crise econômica, a idade pesava muito. E aí eu fui pesquisar e descobri que não tinha nenhum tipo de iniciativa que ajudasse as pessoas com mais de 50 anos a se recolocarem. Então eu vi ali uma oportunidade de negócio e de impacto social, porque já tinha muita gente sofrendo com isso e até cada vez mais com a população envelhecendo rapidamente como está. Foi assim que a gente começou. Muito bom. Bom, a minha próxima pergunta era te perguntar, era sobre o que significa diversidade etária no contexto corporativo, mas eu acho que você já respondeu, porque é isso, é uma população que está aumentando cada vez mais. Eu vi numa matéria que você mandou, que eu acho que em 10 anos, né, que eu falei anteriormente, aumentaram 50% e que nos últimos 10 anos o Brasil ganhou 8,5 milhões de cidadãos acima de 60 anos. Então, é importante que as empresas realmente se comprometam, né, a criar essa diversidade e além dessa inclusão, o que a empresa ganha? O que o ambiente corporativo ganha? Tendo pessoas mais maduras, mais experientes, dentro da empresa. Isso é muito importante a gente trazer isso, porque quando a gente fala com as empresas, a gente explica que mais de uma questão social, isso é estratégico para a organização. Com a população envelhecendo, né, como eu falei mundialmente, mas principalmente no Brasil, cada vez mais as empresas vão precisar conversar com o público consumidor mais maduro. O público mais maduro hoje já é o que tem mais potencial de consumo e vai ser cada vez maior. Quando a gente fala de 50 a mais, que é o nosso foco na Mature, já é um quarto da população brasileira, ou seja, são mais de 50 milhões de pessoas no Brasil com 50 anos ou mais. Daqui a pouco vai ser um terço da população. Segundo o IBGE, em 2050, um terço vai ter 60 a mais. Porque o número de jovens já está diminuindo no Brasil, as pessoas estão tendo menos filhos e estão vivendo mais, né? Então você Sim. tem um filão muito importante. E para conversar com esse público, para entender o que eles precisam, você precisa ter eles dentro de casa. Você não vai conseguir desenvolver produtos e serviços para o público maduro se você só tem jovens, né? Não vai conseguir se comunicar com eles. E além Sim. disso,
né, a diversidade etária, como a gente fala, ela é tão importante quanto as outras diversidades. As organizações já trabalham há algum tempo diversidade de gênero, racial, Uhum. LGBT, pessoas com deficiência, mas a etária é um tema ainda super novo. E a gente diz que ela é tão importante quanto as outras para ter pessoas com visões diferentes, com ponto de vista. As pessoas mais velhas têm uma vivência, uma experiência, já passaram por diversas crises. A gente tem visto agora casos de empresas que estão vendo a importância de ter pessoas mais maduras nesse momento de pandemia que conseguem ter mais calma para lidar com esse momento, porque já passaram por, né, diversas outras questões. São comprometidas, geralmente o turnover é menor com pessoas mais velhas, os jovens querem ter diferentes experiências, né? Como eu falei, trazem outra visão, outra postura, né? Não são nativos digitais como os jovens, mas eles podem aprender, logicamente, mas eles trazem uma outra postura corporativa que é muito legal para trazer um equilíbrio. Então, a gente não fala que a gente fala que não é melhor nem pior do que o jovem, é complementar, né? E é Complementar. super importante, é necessário, só que é preciso que essas gerações estejam integradas. A gente fala dialogando para que exista essa troca que é super rica. Muito bom. Bom, a gente está no mês de maio, que é o mês que celebra a diversidade. E eu queria te perguntar, a diversidade etária é ainda, como você falou, ainda é um tema novo, né? A Maturi tem 5 anos, eu imagino quando você criou a Maturi, as pessoas pouco falavam disso, e eu imagino que as pessoas ainda se surpreendam, né? Quando você fala sobre a empresa. E Sim. você acha, assim, como que está o tema hoje? Qual que é a avaliação que você faz sobre o tema hoje? Assim, primeiro, maio, que a gente celebra a diversidade. As pessoas lembram da diversidade etária, né? E as pessoas ainda se surpreendem. Como que está sendo isso? Tá, eu achei muito legal, né, o Iguatemi ter essa iniciativa de trazer o tema diversidade etária no mês, né, da diversidade que é maio, porque de fato são pouquíssimas empresas que têm se atentado à diversidade etária quando olham para a diversidade e inclusão como um todo. Normalmente eles olham para esse assunto mais em outubro, o dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso, né, e Tá. aí querem fazer alguma coisa a respeito em função do idoso, não especificamente da diversidade etária. Então, esse tema realmente é muito novo. A gente percebe que muitas organizações, a própria sociedade, começaram a acordar para esse assunto de envelhecimento da população, principalmente nos últimos anos, em função de reforma da Previdência, né, disso agora está super acelerado e tudo isso. Então, de fato, é novo. As empresas normalmente ainda se surpreendem quando a gente traz esses números, dados, né, com relação à diversidade etária. A gente vê que está aumentando o interesse. No ano passado, houve uma procura muito grande de empresas chegando até nós, interessadas em começar a debater o assunto, eventualmente começar a contratar pessoas com mais de 50 anos, ou desenvolver um programa de diversidade etária, de inclusão, às vezes até de estágio 50 mais ou 60 mais, que também é bem bacana. Mas é tudo muito novo. Agora, nesse momento de pandemia, eu fico preocupado se a gente vai andar um pouco para trás nesse sentido, já Tá. que estabeleceu-se, né, uma forma um pouco irresponsável de que pessoas com mais de 60 anos são automaticamente grupo de risco, só por causa da idade. E não é a idade que é o principal, é a questão como está a saúde da pessoa. Então, a gente vê que tem empresas deixando de contratar ou até demitindo funcionários mais velhos com medo em função deles serem grupo de risco, entre aspas, né? Então, a gente vai ver como que vai ser pós-pandemia esse movimento que estava crescendo com relação a isso. Tá. E nesses 5 anos que você está trabalhando, você percebeu uma evolução da contratação ou também da retenção desses profissionais dentro das empresas? Porque a gente, por exemplo, eu que trabalho com esse segmento de moda e lifestyle, a gente viu nos últimos anos assim quanto aumentaram os números de pessoas de 50 a mais ou de idosos, enfim, em campanhas publicitárias, né? Então, assim, e não só 50 a mais idosos, mas também de outras diversidades étnicas, né? Então, assim, as campanhas publicitárias ficaram mais diversas, né? As marcas Uhum. estavam mais preocupadas em trazer essa diversidade para a imagem, né? Mas uma coisa é a gente falar de imagem publicitária, outra coisa é a gente falar da realidade
dentro das empresas, se isso está realmente acontecendo, se as empresas estão contratando, estão tendo retenção de pessoas nessa faixa etária. Queria que você falasse um pouco, se você tiver algum número também para trazer para a gente nesses 5 anos, de quanto evoluiu, apesar do que você falou agora, que você está com receio, né, que a gente ande um pouco para trás, mas se nesse período que você trabalhou, você sentiu uma diferença. Sim, com certeza tem uma diferença. Assim, quando a gente começou, as empresas não queriam saber desse assunto. E a gente tinha uma estratégia no início de oferecer de graça para a empresa divulgar vagas na nossa plataforma. Hoje em dia a gente cobra, né? Então o candidato não paga nada, quem paga é a empresa. Mesmo assim, ainda é um desafio muito grande. Como eu falei, do final de 2018 até o começo desse ano, a gente percebeu um aumento significativo do interesse e busca das empresas com relação a isso, a contratação de pessoas com mais de 50 anos ou trabalhar de alguma forma a diversidade etária, né, debater o preconceito etário, o que é muito bacana, multinacionais fazendo trabalho nesse sentido. Mas, assim, a maioria, tudo muito incipiente, né? Geralmente começando uma conversa para quem sabe, daqui a alguns meses, no ano que vem, eu desenvolver um programa, né? Então, dentro de uma forma geral, ainda é muito pouco. A gente vê que as empresas estão atrasadas, porque a gente fala que não, a questão não é se ela vai se interessar ou querer fazer isso, é quando, né? Em função desse envelhecimento da população, não tem como ela fugir disso. Então, a gente vê nas campanhas publicitárias, né? Cada vez mais empresas trazendo essa diversidade, inclusive de gerações, o que é bacana, você começa a ter uma representatividade interessante, mas a gente vê que isso tem muito uma questão de imagem, né, de marketing, e também de olhar esse público consumidor. Mas, como eu falei, tem que olhar isso para dentro, senão você não vai conseguir, de forma genuína, conversar com esse público consumidor e desenvolver coisas para eles. Então, eu não sei nem te dizer números assim de uma forma geral, mas no nosso caso, no ano passado, por exemplo, a gente teve muito mais uma postura passiva de falar com as empresas do que ativa, porque as empresas começaram a nos procurar, né? E já era a gente já mal estava dando conta de atender as empresas que nos procuravam, né? O que é ótimo, mas quando a gente vê num espectro assim mais amplo, ainda é muito pouco. E o que você falou antes também de pensar no consumidor, né? E quão importante é você ter essa diversidade dentro de uma empresa. Por exemplo, eu sou sócia de uma agência de comunicação da Index. Então, para a gente desenvolver uma estratégia, né, que a gente inclua, que a gente quer atingir um público 50 a mais, né, para desenvolver um lançamento de um produto, inauguração de lançamento de uma marca, enfim, é tão importante a gente ter a opinião, né, dessas pessoas, de como eles consomem, né, qual a visão desse Claro. público, para que a gente tenha sucesso, né, na estratégia. Então, realmente é algo que as empresas têm que perceber e esses benefícios, né, e conseguir trazê-las para perto. E quando a gente fala de sociedade, né, quais são as ações que você acha que causam o maior impacto, né? Qual que é o papel de cada um como nós, como cidadãos, como a gente pode contribuir para que as pessoas tenham mais consciência sobre esse assunto e que a gente consiga também influenciar dentro do nosso mercado de trabalho para que a gente tenha mais pessoas de 50 a mais dentro do mercado. Legal, isso é super importante, né? Porque mais do que falar, a gente tem que começar a agir. Isso. Primeiro, porque a gente sempre fala, e é verdade, se tudo der certo, todos nós chegaremos lá, né? Então, você está até fazendo isso em causa própria, né? Para que você não sofra tanto preconceito etário quando Exatamente. você tiver seus 50, 60 anos, Porque né? todo mundo vai chegar nessa idade. A alternativa a não chegar lá é morrer antes, né? Acho que ninguém quer. Até porque se você pensar 50 ou 60 anos hoje, é super jovem, né? Quando a gente fala de longevidade é porque a expectativa de vida está crescendo, a gente vai viver cada vez mais e as crianças que estão nascendo hoje vão facilmente passar dos 100 anos. Então, mas não é só pensar no futuro, no presente também, como eu falei, né? Um quarto da população hoje já é 50 a mais. Então, começa a pensar lá em casa, e os meus pais, como que eles estão hoje? Será que eles têm oportunidade, se eles quiserem continuar trabalhando,
Tem uns que querem, uns que não querem, e tem muitos que precisam, que não podem parar, mesmo se aposentando, né? Então, quando a gente vai muitas vezes fazer palestras em empresas, é interessante porque tem muita gente jovem que trabalha com RH, e aí depois da palestra vem falar comigo, ah, que legal, adorei e tal, posso indicar para o meu pai se inscrever lá, se cadastrar? Eu falo, pode, claro, mas pensa em contratar essas pessoas também, porque senão seu pai não vai ter Sim, oportunidade, entendeu? Então traz uma conexão pessoal e entende que sim. isso não está apartado de você. Isso tá, faz parte da sua família, do seu grupo, pessoas que estão nessa situação, né? E quando você pensa hoje numa pessoa de 50 anos que você conhece, provavelmente você acha essa pessoa jovem. Quem tem 50 anos hoje Super. se cuida minimamente, está super jovem. Agora, quando você pensa num processo de seleção, uma pessoa de 50 anos participando, né, de forma genérica, é estranho. 50 anos a pessoa, né, para ela ter uma chance, realmente não é comum. Então a gente tem que começar a repensar o porquê disso, né? Ter essa consciência que você falou. Por que que eu acho que para essa vaga tem que ser alguém de até 35 anos, por exemplo? Da onde que vem, né, muitas vezes é automático, né? A gente não É. para pensar. Porque são os mitos que compõem o preconceito etário, como essa pessoa não sabe mexer com tecnologia, ela não vai ser tão ágil como eu quero, ou ela vai querer ganhar muito, e a gente generaliza, coloca numa caixinha e exclui automaticamente. Isso não pode ser feito, não dá para generalizar de forma alguma. Então, começar a parar para pensar primeiro, né, da onde vem isso e por que não tentar fazer diferente. Muito bom. Conta pra gente um pouquinho como é o processo, tanto para a pessoa que vai, por exemplo, eu sou uma profissional 50 a mais. Como que eu faço para me cadastrar na Maturi? E também sou uma empresa, quero ter uma consultoria de vocês. Como funciona na prática? Legal. Bom, como eu falei, para os candidatos é gratuito, é só entrar no nosso site maturi.com.br e se inscrever lá, que aí inscrito a pessoa pode se candidatar às vagas, que né, é um processo totalmente gratuito, são as empresas que pagam. E além da plataforma de vagas, hoje a gente tem muito conteúdo de capacitação, atualização, a gente também fala muito de empreendedorismo, ajudar as pessoas a se virarem sozinhas no sentido de que não vai ter emprego para todo mundo, né? E Uhum. essa é uma geração que foi ensinada, educada a ter um emprego, de preferência o mesmo emprego a vida inteira, e hoje a realidade é outra. Então hoje a gente tem a Mature Academy, concursos online, presenciais e tal, e aí a pessoa pode ir lá estressar, a gente tem bastante conteúdo gratuito, lives, blog, de atualização, autoconhecimento, tecnologia e por Legal. aí vai. Já a empresa, hoje a gente está até com uma campanha para a empresa divulgar vagas gratuitamente, agora na pandemia. Então ela pode fazer só uma divulgação e ela faz todo o processo seletivo da forma como ela quiser, ou ela pode contratar a gente para fazer esse processo de seleção completo para ela. Aí a gente busca na nossa base, que hoje já tem mais de 130 mil pessoas cadastradas no Brasil todo, pessoas que estão com aquele perfil, faz a entrevista, faz todo o processo, manda os finalistas para a empresa, até a consultoria, que é a gente dá um treinamento, fazer capacitação na empresa, né, que a gente tem falado muito, feito muito processo de sensibilização e conscientização sobre diversidade Legal. etária, e eventualmente a gente até ajuda a empresa a desenvolver um programa específico, né, de diversidade etária, integração geracional, a gente fala com líderes, Uhum. gestores, RH e por aí vai. Então tem a consultoria, a plataforma, e para as pessoas tem a plataforma e o conteúdo de atualização. Tá, muito bom. Morris, você falou que está com um pouco de receio da pandemia, porque a gente imagina, por conta desses dados e também de colocarmos as pessoas de 60 anos mais como vulneráveis, né? Enfim. Agora, Sim. pensando do lado positivo, assim, você acha que ao mesmo tempo que a gente tem essa questão complexa e tal, você acredita? Porque as pessoas estão mais solidárias, as pessoas estão mais tendo mais empatia, né? Olhando mais para o outro. A gente tem falado Uhum. muito sobre isso aqui nessas lives que a gente tem feito às terças e quintas. Assim, o resultado geral tem sido positivo, né? As pessoas estão falando que as pessoas estão mais generosas como um todo. Você acha que esse tema, né, de população 50 a mais, a importância do impacto social, né, que é gerado com essa inclusão, você acha que isso pode melhorar daqui para frente com a pandemia?
pós-pandemia? Você acha que, olhando para o lado positivo, você acha que a gente tem uma esperança aí que a gente pode melhorar nesse sentido? Eu acho que sim, tem que ter, né? Senão a gente vai querer se jogar do precipício. Eu sou otimista e acho que a gente tem que ter, né? Uma coisa que não podem tirar da gente é a fé, apesar de ter, né? Uma coisa que eu acho bizarra, que é uma polarização dentro da pandemia, né? Aqui no Brasil e tal. Mas isso tem mostrado coisas boas e ruins, né? De fato, acho que tem muita coisa boa na questão de solidariedade que a gente está vendo. Um sentimento de pensar no coletivo, que eu acho que é uma coisa que não é comum do brasileiro, né? Na nossa história, né? Na nossa cultura. Isso normalmente não é, né? É cada um por si e tal. Então agora a gente entende que a gente depende uns dos outros para passar por isso bem, né? Então, eu acho isso ótimo, vai despertar em muita gente isso, e a pandemia está trazendo, está deixando o idoso em evidência, também para o bem e para o mal, né? Quando eu falei daquela minha preocupação, é porque no começo da quarentena a gente viu memes, algumas piadinhas do idoso que não pode sair na rua, um desenho do idoso dentro de uma gaiola, a Kombi cata velho e tal, que no começo era engraçadinho, depois a gente viu que a coisa foi ficando mais séria e escancarou muito desse preconceito etário que existe na nossa sociedade, né? Onde existe muitas vezes zero empatia, você não sabe por que a pessoa está na rua, se ela precisa ou não, né? E como eu falei, o grupo de risco não é só em função da idade. Então, acho que o fato do idoso estar em evidência é positivo, sim, porque a gente muitas vezes está tendo mais cuidado, né? Mas a gente tem que ter essa empatia também, esse cuidado de não é simplesmente, não, fica em casa, não sai e acabou, é isso, né? Tem que dar mais atenção, tem que ajudar no que precisa. E eu acho que quando a gente sair disso, a gente vai estar com essa sensação do coletivo e da solidariedade, sim, mais aflorada, principalmente com relação aos idosos. Então, eu sou otimista em achar que vai trazer coisas boas, sim, para a maior parte das pessoas. Que bom. Eu também sou super otimista. A gente tem que ser, né? O que você falou, tem que Tem que ser, ser. porque. Bom, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem final, alguma coisa que você queria, enfim, deixar para nossos seguidores aqui. A Vivi escreveu uma coisa que é muito importante, que é a união como solução. Que é isso, né? Que a gente estava falando agora. A gente tem que realmente se unir, pensar no coletivo para conseguir fazer uma mudança. Mas fala a sua mensagem. O que você gostaria de deixar para a gente para finalizar nossa live? Bom, além de agradecer a oportunidade, eu acho super bacana ter trazido esse tema. Eu vou trazer de novo a questão de que todos nós chegaremos lá, né? E às vezes quando a gente é jovem, a gente acha isso tudo muito distante, parece que você nunca vai envelhecer, né? Tem pesquisas no Brasil que mostram que a pessoa só se considera idoso depois dos 80 anos. Então tem uma questão cultural aí da gente ser muito focado no jovem e achar que envelhecimento é uma coisa ruim, de que ser velho é ruim. A gente tem que repensar isso, porque senão quando a gente chega nos 60, 70 anos a gente vai ficar todo deprimido, né? E não é ruim, a gente tem muita experiência, a gente está mais maduro, a gente sabe o que a gente gosta, não gosta, tem mais calma para fazer as coisas, né? A gente vê pessoas muito bem, muito felizes nessa idade, basta que a gente se cuide. Então a gente tem que começar a se preparar desde já para estar bem, né? Com relação à qualidade de vida, finanças, todas as questões, ter uma longevidade ativa e boa, cuidar dos relacionamentos, que é fundamental, né? Mas olhar o que eu posso fazer além de me preparar para uma longevidade, como que eu posso ajudar hoje quem já chegou lá a ter mais oportunidades, né? Como que eu posso ser mais empático com essas pessoas, dar mais atenção, o que eu posso aprender e ensinar para eles, porque isso faz parte da minha vida de algum jeito, não é algo que está afastado de mim. Então essa mensagem que eu acho que eu queria deixar, uma reflexão aí, uma provocação para as pessoas entenderem a importância disso e também verem oportunidades que estão aí, né? Como a gente falou, é um mercado enorme que só vai crescer, então também tem muita coisa aí que pode ser aproveitada de potencial de mercado, de consumo e também de mercado de trabalho, como a gente falou, de equipes mais diversas também com relação à idade. Ótimo. Morris, muito obrigada.
Todos que estavam aqui com a gente, muito obrigada por terem acompanhado. Como eu falei, terças e quintas às 9, a gente tem apresentado aqui histórias muito inspiradoras de empresas ou de ONGs que estão gerando um impacto positivo, um impacto social na nossa sociedade, e ao mesmo tempo trazendo soluções para problemas ou desafios, como vocês estão trazendo. Eu acho que a Maturi também é uma empresa que traz uma solução para um desafio da sociedade, né? Então, isso é incrível, parabéns. Recebeu um monte de mensagem aqui nos comentários de Que bom. pessoas agradecendo, te elogiando. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. E continuem, essa é uma programação Iguatemi com você, uma série de lives e conteúdos aqui do Grupo Iguatemi e nas nossas redes sociais. Obrigada, Morris. Um abraço Obrigado. para você. Foi um prazer. Bom dia, viu? Foi um prazer conversar com você. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.